beleza? Aqui é o professor Fernando do canal História Fácil e hoje nós iremos falar sobre o Egito Antigo. Mas antes de começar, procure dar o seu like, se inscrever e compartilhar. E para começo de conversa, vamos falar de Egito Antigo, vamos falar da questão da localização. O Egito se localiza na região noroeste do continente africano, região essa onde se encontra a figura do rio Nilo. Rio esse que corta o deserto da Líbia e o deserto do Arábico, onde esse rio Nilo vai possibilitar a formação de uma das mais importantes civilizações da Antiguidade Oriental, o Egito. Nesse período, podemos dividir o Egito da seguinte maneira: Alto Egito e Baixo Egito. Heródoto, ao visitar e percorrer a região do Egito, vai falar o quê? O Egito é um dom do Nilo. Essa frase de Heródoto é muito importante observar, porque ela chega a um ponto a desvalorizar a ação do homem. Mas não podemos fazer isso. Por quê? Porque o homem, se não fosse a sua ação, a sua força de trabalho, ele não teria transformado as condições naturais ao seu bel prazer. De que maneira? Construindo as chamadas obras hidráulicas, diques e represas. Ok? Então, nesse sentido, podemos falar o quê? Podemos falar que essa civilização dependia constantemente das cheias do rio Nilo. Por quê? Porque o rio Nilo vai ter na época das cheias, vai possibilitar que o nível da água sobe, onde isso por volta do mês de julho até novembro, vai possibilitar que as águas sobem, alagam as margens do rio Nilo. Esse alagamento vai possibilitar a formação de um adubo natural, que chamamos de humus. Esse adubo natural vai fertilizar o solo, que quando chega a meados de novembro a março, é o período que o homem começa a fazer o semeio da terra, a estação das sementeiras, onde vai fazer o plantio. Feito o plantio, esse homem vai esperar o período de março até julho para fazer a colheita daquilo que plantou. Então nós temos 3 estações equivalentes à força do rio Nilo, ok? Onde o homem vai atuar. A estação das cheias, a estação das sementeiras e a estação das colheitas. Fica a dica, ok? Além disso, esse ser humano, para apoiar-se na agricultura, vai construir um sistema de diques e canais. Estes vão servir para armazenar, distribuir a água conforme as suas necessidades, ok? Essa é a importância do rio Nilo para o estabelecimento dos seres humanos às margens do rio Nilo, tá bom? A nível de política, podemos dividir a história política do Nilo em algumas etapas. E a primeira etapa seria o chamado Antigo Império. Esse Antigo Império é marcado por um período que o Egito é um estado pacifista, dedicado à construção de obras de drenagem e de irrigação, que impulsionaram o desenvolvimento da agricultura, que foram construídas as chamadas pirâmides de Gizé, Khafre, Kelps e Miquerinos, onde a autoridade do faraó no final desse período vai ser enfraquecida pela disputa de poder entre os nomarcas. Professor, o que é nomarcas? Nomarcas são os chefes dos nomos. Antes da unificação do Egito, as margens do rio Nilo tinha várias tribos. Essas tribos eram chamadas de nomos. Cada nomos tinha um nomarca, um chefe dessa tribo. Essas tribos vão ser unificadas pelo faraó Mênfis. E durante esse período do Antigo Império, o faraó vai acabar comprando briga com esses chefes de nomarcas, chamada alta nobreza. Ok? Fazendo isso, vai começar então o segundo período chamado de Médio Império, onde o faraó vai tirar o poder dos nomarcas, que tinha sido tomado deles. Ao tomar esse poder, os príncipes do Alto Egito vai restaurar a unidade política do Império Egípcio, estabelecendo uma nova capital que vai ser em Tebas. Nesse período, a massa camponesa, através de revoltas sociais, vai conseguir o atendimento de algumas constantes reivindicações que tinham, como, por exemplo, a concessão de terras e diminuição de impostos, e o direito de ocupar cargos administrativos, até então, nesse período, reservados às camadas privilegiadas. O Médio Império chega ao fim com a invasão dos povos Hicsos, povos de origem asiática que dominavam outras tecnologias, entre eles o uso do cavalo como animal de guerra. Nesse mesmo período, os hebreus, fugindo de uma grave seca, vão se retirar da Palestina e vão chegar ao Egito. Mas foram os Hicsos que criaram maiores dificuldades para os egípcios.
ok? Com cavalos, uso de carros de combates que os egípcios desconheciam, e os Hicsos dominaram todo o país e instalaram-se no delta do Nilo, permanecendo na região aproximadamente 2 séculos. Já o período do Novo Império é o período que vai ser marcado pela expulsão dos povos Hicsos, tá? E é claro, ao fazer a expulsão, o espírito guerreiro dos Hicsos vai ser assimilado pela sociedade egípcia, onde vai fazer que esse povo consiga fazer várias conquistas. Ok? Outra característica fundamental desse período foi o expansionismo e poderio militar egípcio, tá? Que aprendeu, é claro, com os invasores. No governo, o que marca nesse período do Novo Império, presta bem atenção, é o governo do faraó Tutmés III. Por quê? Esse Tutmés, ele vai conseguir dominar toda uma região que vai do Egito até o rio Eufrates, na região da Mesopotâmia. Ok? Já no século IV, um outro faraó, então duas coisas, Tutmés III, domínio e expansão territorial, e a segunda coisa, o faraó Amenófis IV, casando com a rainha Nefertiti. Vai empreender uma grande revolução religiosa e política, substituindo todos os deuses tradicionais, toda a postura politeísta egípcia, e estabelecendo uma religião monoteísta, a crença em um único Deus, o Deus Atom, simbolizado pelo disco solar. Essa medida visava então diminuir o poder dos sacerdotes que acabavam por fim expulsos. Amenófis IV passou a se chamar Akhenaton, que significava supremo sacerdote do novo Deus. Seu sucessor, Tutankhamon, abole o culto a Atom e vai restabelecer o politeísmo e a crença aos deuses politeístas. Ok? Depois de Tutankhamon, vai subir ao poder o governo do faraó Ramsés II, que vai enfrentar um novo obstáculo, a invasão dos povos hititas, inimigos esses que ameaçavam as fronteiras, e a resistência era enfraquecida pela rivalidade entre o faraó e os grandes senhores enriquecidos pela guerra. Por volta então do século VII, século VII a.C., os povos assírios invadiram o país. E aí já virou a casa da mãe Joana. Em 525, o rei persas Camídias derrota o faraó Psamético III, colocando fim à independência egípcia, e os povos do Nilo seriam então dominados posteriormente pelos gregos e por último pelos romanos. Então se observa que de uma civilização que chegou no seu ápice, depois consegue ser dominada por outros povos, ok? Um outro ponto marcante da sociedade é entender como é que é composto esse grupo social da sociedade egípcia. Podemos afirmar então, e preste bem atenção você que está estudando, a sociedade egípcia é uma sociedade estratificada e hierarquizada. No topo da pirâmide está o faraó e sua família, seguido pelos nobres, sacerdotes e escribas. Abaixo deles os artesãos ou artífices, e abaixo deles os camponeses, e a base de sustentação a figura dos escravos. Cada grupo social ocupava um lugar determinado pelas suas atividades, riqueza, poder e influência. E é claro, podemos falar então que é dividido em dois grupos, os dirigentes e os produtores. Atividades econômicas dos povos egípcios eram um exemplo de uma economia agrária, onde a principal atividade era a agricultura e a criação de gado. Atividades artesanais, tais como tecelagem, metalurgia, cerâmica, vidraçaria e joalheria, e ourivesaria também eram utilizados. Os excedentes agrícolas e artesanais eram exportados para a Fenícia, então tinha uma relação comercial externa. Ok? O que mais destaca também em relação à sociedade egípcia, a cultura da civilização egípcia, é justamente a religião. A religião, os egípcios, tirando aquele momento com Amenófis IV, era totalmente uma religião politeísta. Acreditavam em vários deuses. Ok? Entre esses deuses habitava-se na terra o deus vivo, que era o faraó. Faraó esse que era considerado um deus vivo. Tá? Tinha um poder sacralizado. Então podemos falar que era um poder teocrático, ok? Ainda falando da religião egípcia, podemos falar que os deuses egípcios eram caracterizados da seguinte maneira: deuses antropomórficos, em formas de homem, deuses zoomórficos, em formas de animais, e deuses antropozoomórficos, em forma de animal e de homem. Beleza? Além disso, podemos falar que a grande contribuição, e aí você visando estudar um pouquinho mais e aprofundar mais, porque você sabe muito bem, existe cobrança nesse aspecto cultural. Os egípcios vão ter uma manifestação cultural e vai se descobrir toda essa cultura egípcia através da pedra de Roseta.
ok? E essa pedra de Roseta vai se encontrar tipos de escrita, e essa escrita será chamada escrita hieróglifa, ok? Onde nessa pedra eu vou ter escrita hieróglifa A, demótica e grega C, onde vai ser possibilitado o que? A sua tradução e conhecimento sobre a cultura egípcia, ok? Nesse sentido, quando falamos de cultura egípcia, não podemos esquecer da arquitetura. A arquitetura egípcia era marcada da seguinte maneira: tipos de monumentos, primeiramente, templos, túmulos, as chamadas mastabas, hipogeus e pirâmides, e alguns palácios. Todos os edifícios egípcios eram em honra a deuses e aos faraós. Tinham proporções monumentais para transmitir a imagem de poder e eternidade e impressionar os mortais, ok? Então toda essa parte de cultura eu tenho que demonstrar fazer uma manifestação de poder real. Já na escultura podemos caracterizar a escultura egípcia como colossais e rígidas, que estavam sempre representadas em posição estática, tá? Com os braços ao longo do corpo ou dobrados sobre o peito. Beleza? Além disso, podemos falar da pintura, que é marcada por 3 leis: a lei da frontalidade e a lei da hierarquia e a questão da beleza. Lei da frontalidade estabelece o quê? Que a cabeça, as pernas e os pés estavam representados de perfil, enquanto que os olhos e os ombros estavam sempre representados de frente. Lei da hierarquia, as pessoas com mau estatuto social tinham maiores dimensões. E é claro, tinha que realçar a beleza, o vigor e a juventude dos retardados. Tá? Aquele que tinha, lembra-se bem, isso aqui é importante porque isso já caiu em algumas questões de vestibular, questões de Enem, mas observa o seguinte: a lei da hierarquia, aquele que tem maior poder é representado em tamanho maior. Beleza? Gente, e é isso. A história egípcia é isso. O que eu tenho que focar? No aspecto cultural e religioso. Beleza? Espero que tenha gostado. Egito é muito massa. Depois podemos fazer um outro momento, discutir mais um pouquinho, mas nesse momento eu quero que você compreenda que a história egípcia é uma história fácil. História é fascinante. História é vida. Até mais, dê o seu like, inscreva-se no canal. Até a próxima. Fui!